Tecnologias, pelo D5, pelo D7, eu vou falar no D7 de mais tecnologias. Mas essa é a primeira que ajuda o operador simplesmente quando a gente tem uma operação de acabamento. Certo, cara? Muito bem, amigo, muito bem. O que mais a gente poderia falar aí? Vamos dizer, algo que a gente possa usar para reduzir patinagem de esteira. Também é um custo bastante alto do trator. Não, show de bola. Vamos mostrar as demais. Eu queria agora, como a gente tem a câmera no D7, cara, vou mostrar as outras tecnologias que vêm nas máquinas da nova geração. Para isso, tá o Emanuel lá. Tudo bem, Emanuel? Me ouvindo? Aí, tô te ouvindo. Beleza. Vamos lá. Ô, Manuel, eles vão começar aqui na tela, a ver o seu monitor. Eles já vão colocar a imagem aí para eles verem. Eu vou falar um pouquinho desse monitor. Certo. Beleza? Peraí que eu te aviso na hora que chegar o monitor aqui. Tá. Ainda não chegou. Você pode colocar o monitor do D7, por favor? Aí. Então, gente, esse é o novo display que vem. O Leandrão, Pode falar. enquanto você vai falando aí sobre o trator, eu já vou Fazer um Reaper briefing aqui pra gente poder abrir Pra uma gente abrir a caixa. e Tá bom. ir falando das tecnologias pro pessoal. Legal, Beleza? eu falo do Reaper também. Antes de falar do Reaper, pessoal, essa é a nova tela no D5 e no D7, é uma tela de 10 polegadas, totalmente digital. Vocês podem ver lá, ó, ele está trabalhando para frente, mas o tempo todo a gente tem a câmera de visão traseira. Então a câmera de visão traseira é padrão e mesmo trabalhando para frente, ele vem e aí você já consegue ter uma ideia, né? Ó, tem a 27, 1. Eu já tenho a indicação da pendente do trator. O trator está o tempo todo dentro como está o solo, ó. 6% para baixo, 2% para a direita. O operador consegue ver a referência da pendente o tempo todo na frente dele. E já que ele está usando o Reaper, a gente tem várias opções traseiras. Pode ser guincho, barra de tração, contrapeso, Reaper, tá? E o Reaper está presente em todos. O importante, moçada, pelo menos use o contrapeso, a barra de tração. O trator precisa de equilíbrio. Você tirar o contrapeso, tirar o Reaper, não colocar nada na parte traseira, você está tirando quantas toneladas do trator? O trator precisa de tração. Como é que eu tenho tração? Preciso de um peso e de uma força para empurrar. Quando eu vou lá e tiro 2 toneladas da parte traseira do trator, agora você vai poder ligar pra gente e falar assim, o trator tá fraco. Ele não tá fraco. Você não está usando, você não deixou, você tirou o peso dele, ele precisa fazer o peso para empurrar. Então o importante é sempre o ótimo acessibilidade que seja o contrapeso, pessoal. Não tem problema, mas aí você vai ter uma máquina mais equilibrada. Certo, Manuel? Manuel, você me escuta? Ó, beleza. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ó, vamos começar, eles estão vendo a tela aqui, Manuel. Me fala um pouquinho ali, vocês estão vendo, pessoal, dessa barrinha verde, amarela e vermelha na sua frente aí, Manuel. Vamos lá. Essa barra é um monitor de carga da lâmina. Ele me dá feedback em tempo real sobre o quanto eu tenho de material, o quanto eu estou transportando o material na lâmina. E vamos entender então, eu tenho essa faixa amarela que indica a quantidade, ela vai se deslocando para a direita, indicando o quanto eu tenho de material na lâmina. A faixa verde e essa outra faixa em amarelo ambar está me indicando que eu estou quase sobrecarregando, e no vermelho indica que a lâmina está sobrecarregada. Vamos entender isso na prática? Vamos lá. Vou começar a abrir a caixa. Então, como todos vocês sabem, a técnica correta é de trás para frente. Então eu vou abrindo a caixa e a gente vai comentando sobre isso. Observem aí na TV que essa barra ela vai se movimentando. Conforme a gente vai enchendo a lâmina, ele vai mostrando como está a carga. A carga, ó, se ela ficar no verde, naquele verde inteiro, é a carga ótima. Quer dizer que eu estou usando a capacidade do trator, que ele pode entregar. Porque o que acontece se ele começar a ir ao amarelo e ao vermelho? Ele vai parar, ele vai começar a patinar, vai falar, meu, está muito pesado. Dá uma aliviada na lâmina, o operador precisa aliviar, a máquina já está com muito peso que ela pode empurrar.
Então isso já ajuda o operador a saber que ele não está sobrecarregando ou também que ele não está levando nada, porque é difícil, né? O operador precisa de tempo no trator de esteira para ele saber exatamente quanto de material ele tem na frente da lâmina. Bom, Manuel, depois desse passo, vamos falar um pouco depois do controle de tração. Mas é o seguinte, pessoal, como eu falei, quando ele começar a chegar no amarelo e no vermelho, a primeira coisa que o trator vai fazer é patinar. Certo? E aí, cada vez que eu patino, eu estou desgastando mais em esteira. Mas para isso, Perdendo combustível também, né? perdendo combustível. Mas para isso, seu Manuel, nós temos uma tecnologia, certo? Exatamente. Então, acompanhe comigo aí na tela. Eu vou navegar no menu principal. Venho aqui na barra de tecnologias e eu já tenho aqui, ó, o controle de tração. Quando eu desliguei, ele já me mostrou lá na tela e eu vou habilitar novamente. Então, como o Leandro citou, ele vai controlar a patinagem das esteiras, evitando assim desgaste e produtividade, né? Baixa produção, muita rotação e, consequentemente, desgaste prematuro do material. Exatamente. E o importante dessa máquina nova, Manuel, isso trabalha de maneira automática. O que o controle de tração vai fazer? Se o Manuel começar a ficar muito pesado lá e começar a entrar no amarelo e no vermelho, por exemplo, a máquina não vai deixar a máquina patinar, mas o que ela vai fazer? Ela vai abaixar a velocidade. Ao invés de eu deixar patinar, eu deixo a máquina lenta, que aí eu ganho tração, o Emanuel vai subir a lâmina, porque ele sabe que a máquina ficou lenta porque vai patinar, e a máquina automaticamente volta na velocidade. A máquina diminui a velocidade para proteger que não aconteça a patinagem. O operador sente a máquina ficar lenta. Ficou lenta, alivia a lâmina. Aliviou a lâmina, a máquina vai continuar na mesma velocidade que ela estava antes. Simplesmente, pessoal, ligar e desligar e vocês vão ter trabalhando em automático. Ou seja, como se a máquina avisasse o operador antes que ela patine que ela vai chegar no limite dela para poder economizar aí material rodante e combustível, certo? Exatamente. Então é reduzir custo operacional, moçada. Esteira é algo caro, é algo que vai desgastar. Então a gente está protegendo o seu material rodante utilizando o controle de tração. E, Emanuel, tem uma outra tecnologia que eu acho super interessante e a gente consegue usar uma tecnologia de produção, né? Que a gente pode usar nessa operação que o Manuel está fazendo, que é uma operação onde eu tenho que encher minha lâmina. Certo, Manuel? Conta pra gente aí o Auto Carry, essa tecnologia que ajuda a abrir a caixa. Exatamente. Nós estamos falando sobre máquinas inteligentes desde ontem. E a tecnologia que é o AutoCare, o autotransporte, mais uma vez, acompanhe comigo aí na tela. Então, venho no menu principal e habilito esse sistema. Quando eu habilito, ele já indica no painel, observe, que agora quem vai controlar essa carga da lâmina e quem vai controlar essa patinagem já é a máquina, mas a carga ele vai controlar em tempo real. Olha só, eu vou afundar a lâmina proposital para que vocês possam entender quando o sistema ativar, ele vai levantar a lâmina e vai controlar isso, buscando sempre a lâmina com carga total. Ok? Então vamos lá. Eu vou afundar a lâmina, deslocar a máquina, afundar a lâmina. Olha só. Olha lá, ele caiu lá no amarelo. Quando ele chegou no vermelho, olha só a minha mão. Ele tirou a mão da máquina, ele está sem a mão e a máquina está controlando para sair do vermelho e chegar de volta no verde. Ou seja, o que a máquina vai fazer, pessoal? A máquina vai buscar a carga ótima o tempo todo. Ela não vai deixar ficar no amarelo e no vermelho, mas também não vai deixar ficar lá no pouquinho. Eu liguei o carregamento automático, ela vai encher a lâmina, usar a capacidade do trator para levar o máximo sem sobrecarregar. Então, se eu estou no trabalho de movimentação de muito material, junto ainda com o controle de tração, eu vou estar sempre usando a eficiência da máquina.
É uma ajuda que eu não fico preocupado se eu estou patinando, se eu estou levando pouco material, a máquina vai garantir. E aí a máquina, pessoal, ela vai mesmo mover a lâmina para cima, para baixo, para cima, para baixo, não é milímetro não. Ela vai buscando o máximo que a máquina pode empurrar. Então, quando eu estou numa operação de produção, hoje eu tenho uma tecnologia para me ajudar, assim como eu tenho tecnologia de acabamento. Certo, Emanuel? Falando sobre tecnologia de acabamento, essa máquina já vem marcada com o Rotafisk 2D. Então é uma tecnologia que me permite seguir projetos, criar um projeto. Então imagine que eu estou trabalhando em um bota-fora e eu preciso criar uma saída de água ou criar uma inclinação naquele platô para evitar um acúmulo excessivo de água e, consequentemente, de dificuldade na movimentação dos caminhões, das outras máquinas. Então eu posso criar uma inclinação de 2%, tanto com o meu lado esquerdo quanto o direito, com uma subida ou uma vídeo ou declive de 5%, enfim. Quem vai definir a topografia, o projeto, ou a própria experiência do operador. Vamos lá, antes de você começar a usar, coloca na tela que eu vou mostrar para eles o que acontece. É o seguinte, pessoal, o D5, o D4 também tem isso, tá? Que tem D6K, e o D7 tem uma outra tecnologia, que é a última que eu vou mostrar, que é o assistente dependente. Quem trabalha com rodovia, quem trabalha com essas coisas vai achar interessante. O que acontece? Mas todo projeto a gente tem, por exemplo, numa rodovia que vocês fazem, tem caída de água, certo? Tem que fazer uma coroa. A topografia, o projeto vai falar, ó, caída de 3, caída de 2. E aí, o operador, como é que ele faz isso naturalmente? Ele vai na mão, muitas vezes ele põe um medidor de ângulo lá, fica buscando 3% é 5 graus. Aí ele fica buscando na mão, vem a topografia, fala, irmão, era 3, você fez 2, tem que cortar mais um. Aí o cara vai de novo lá buscar mais um, porque faltou. A máquina agora, primeiro que ele consegue saber exatamente a pendente que está lá. Então, Manuel, você pode entrar na tela do Smoke Assist aí? Vamos lá. Menu principal. Aí o de inclinação. E agora, ó, o Emanuel está lá e vocês viram que tem duas. Lado direito aqui está mostrando para ele lateralmente, que a lâmina está 6.9 para a direita, 7, conforme ele mexe a 8 lá. E se ele continuar nessa posição, está 19% para cima. Então ele ia fazer uma subida inclinada para a direita. Então agora o operador consegue saber exatamente que posição está a lâmina. E aí a gente consegue manter esses dois valores aí. Imagina aí que o projeto de vocês vai dar esse valor para vocês. Importante, pessoal, a máquina não sabe onde está a referência. A referência do projeto vocês que dão para ela. Mas para a gente fazer um exercício aí, Emanuel, vamos colocar as duas? Quanto você quer colocar aí? Colocar... Vamos lá. 5 para cima. Vamos criar para cima aqui 15%. Tá bom. 20%. E uma inclinação para a esquerda aqui de 10%. Clica na caixinha do 15 para ela ir no automático também. Vamos lá. Então tem duas formas, Leandro, para mim inserir esse valor. Como nós estamos comentando. Quando eu ligo o sistema, ele já aparece essas duas caixas. Então, movimentando a lâmina lateralmente, eu vou aumentando ou diminuindo os valores e levantando, eu consigo atingir o projeto que eu quero. Mas se eu tocar nas caixas, aí eu consigo inserir isso de forma manual, digamos assim. Então, observe. Se eu tocar nesse ícone, eu transfiro esse valor para baixo. Eu copio. Então, esse é o ícone que eu copio, o 15 aqui vai substituir o 20. Se eu quero aumentar ou diminuir, então diminuo aqui, aumento. Então eu tenho aqui os valores precisos que eu quero inserir. 10% com uma inclinação, uma altura de 15%, uma subida, com uma inclinação de 10%. Então, a caixa superior ele vai mudando os valores, mas a referência que a máquina vai utilizar é da caixa inferior. Então, observe o que vai acontecer. Então, só um minuto, Manuel, para eles verem. Explica direitinho a questão da referência, né? É o seguinte, não, só para eles entenderem, Manuel. Sim. Então o Manuel colocou lá o projeto dele. Ele quer fazer 15% na caixinha preta. 15 para cima, 10 para a esquerda. Bom, acionar isso daí é muito simples, que nós não vamos conseguir ver a mão dele, mas é um botão que tem no joystick direito de controle da lâmina.
O que vai acontecer que o Manuel vai mostrar? Pode mexer a lâmina aí, Manuel, pode deixar para mudar os números, olha lá. Ele pode mexer do jeito que ele quiser, ó, 12, 13, 8, 1. Independente da posição que a lâmina tiver, a hora que o Manuel apertar para o sistema ficar em automático, a lâmina vai buscar a posição do 15, buscar a posição do 10 e vai segurar. Independente do que o trator está passando ali, a lâmina vai fazer o movimento controlado para buscar o 15 e o 10. Vamos mostrar, Manuel? Vamos mostrar para eles verem a caixinha aí em verde. Tá, primeiro a lâmina nivelada. Quando eu jogo no automático, ela vai buscar aquilo que eu selecionei, assim como você falou, né? Exato. Esse é o 0. Então, posicionada, ela foi buscar o 15 e o 0. E se ela já estiver fora, olha lá, ela está fora. Se eu jogar no automático de novo, ela vai buscar, foi o que você falou. Então, independente da posição que a lâmina tiver, quando eu jogo no automático, ele vai buscar isso. E agora, a gente fez essa caixa aí, proposital, eu levantei a leira e eu vou construir uma pista com uma inclinação de 15, subida, por 10, uma subida de 15, né? Uma inclinação de 10. E o trator ele já está com o halter, quando a lâmina encher, ele vai levantar. Observem aqui a minha mão. A única coisa que eu estou fazendo aqui é controlando o deslizamento do trator, para ele não sair muito aqui da nossa pista. Então olha só, minha mão que controla a lâmina está aqui, mais ou menos. Olha só. Novamente. Vamos fazer outro passo, Manuel. Enquanto isso eu vou falando para eles aqui, a hora que eles voltarem. Pode fazer outro passo, vamos por mesmo aí, vamos continuar, vamos limpando esse lado.